Estamos de volta e deixa eu saber, você costuma mudar a postura dependendo do lugar em que você está? E você deve estar perguntando, como assim, Desirê? Com sua família, você é menos expansivo, com os amigos, é um desmantelo só. No ambiente de trabalho, mantenha a seriedade. Será que isso é ser duas caras ou a psicologia explica? Roda a vinheta. Hoje ela veio toda de branco, linda e maravilhosa. Boa tarde, Jana. Boa tarde, Desirê. Boa tarde, todo mundo. Que feliz começar a segunda assim nessa animação, minha viu? Filha, ou a gente vai pra frente, ou então a gente tem que escolher ir pra frente, Jana. Isso. Jana, eu sei que a psicologia explica tudo dessa vida? Explica muita coisa. Muita coisa. Sobre esse assunto, eu quero começar diferente hoje. Não quero você explicando por agora. Eu quero ver o que o pessoal da rua pensa sobre essas múltiplas faces que algumas pessoas dizem ter, outras dizem que não, que é só uma. Bora ver. Você é uma pessoa no trabalho, uma pessoa em casa, outra pessoa na rodeia dos amigos? Não, eu sou a mesma pessoa sempre. Com os amigos sou muito mais animada, brinco, faço muitas brincadeiras com ele, na escola sou mais comportada, tenho mais atenção nas coisas. Em casa tem que ter, né, a pessoa tem mais liberdade de ser livre, espontânea, na escola tem que ser mais sério, prestar atenção. E no lugar mais sério também tem que ter um comportamento mais adequado. Você acha que uma pessoa que age diferente em cada lugar é falsa? É. Por quê? Porque senão é duas caras, tem que ser uma pessoa só de qualquer jeito, aqui, ali, ou qualquer canto que for. Pra mim é dupla personalidade, né? Acho que é só adaptabilidade. Dupla personalidade ou adaptabilidade, Jana? Primeiro, explica pra gente aí. Muita gente falou bem ali, não falou, Jana? Né, sobre mudança de comportamento. Primeiro, a gente fala de questão de papel social. Desirê, em cada lugar a gente tem um papel social. Por exemplo, eu sou psicóloga, então eu venho aqui toda segunda falar no Descomplica sobre o que eu sei fazer. Mas em casa, eu sou mãe. Sim. Então, meu papel social é outro. Eu tenho outra função. Em algum momento eu sou filha e aí eu vou me adaptar a essa outra função. E isso vai gerando para cada indivíduo vários papéis sociais e esses papéis requerem comportamentos diferentes. Sim. Entende? Então, por exemplo, quando eu sou psicóloga, eu estou destinada a fazer aquele meu papel social que as pessoas já têm o entendimento do que é. Tratar as pessoas, cuidar de saúde mental, falar de determinados transtornos. Essa é a minha função. Quando eu estou sendo mãe, eu deixo tudo isso de lado e você, mãe. Então, cada lugar requer um padrão de comportamento, né? Um conjunto de comportamento, melhor dizendo, que a gente precisa se adaptar onde quer que estejamos. Ali, né, uma das moças entrevistadas, ela foi bem assim. Pra mim, é dupla personalidade. Quando a gente fala em dupla personalidade, eu acho que a gente fica muito... Deixa que a gente fica assim, ai meu Deus, será que eu sou bipolar? Acho que a gente meio que trata, né, transtorno bipolar, dupla personalidade, como algo muito corriqueiro, né, Jana? Isso é bem difícil. O que ela falou, a gente chama de, na psiquiatria, de transtorno dissociativo. Tá. É uma pessoa que ela, em algum momento, teve um impacto, um estresse muito grande na vida e ela passa a fazer outros comportamentos quando aquilo foi gatilho para ela. Precisa ser cuidado, precisa ser tratado, porque essa pessoa pode se meter em alguns apuros, tá? Não é fácil assim, e aí a gente precisa entender que o que a gente tá falando é muito corriqueiro, o rapaz que diz, eu sou a mesma pessoa em todos os lugares. Então, a gente precisa ter cuidado, porque talvez ele seja bem inconveniente. Já imaginou se ele é a mesma pessoa num velório ou numa praia? Não dá, né, Não dá Jana? pra ser, né? Então, a gente precisa entender que a sociedade estabelece algumas normas e critérios e que a gente precisa cumprir. E a gente já vem dado ou vai ser ensinado de certa maneira. Depois a gente pode mudar ou não, né? Então, a vida toda eu posso mudar minha religião, minha opinião política, meu jeito de comer, a alimentação que eu gosto, se eu sou vegetariana, se eu como carne. Sim. Então, eu tenho a possibilidade. Mas quando a gente entra na sociedade, alguém nos ensina que deve ser de determinado jeito. Depois eu tenho o livre-arbítrio para escolher. E aí, Jana, eu acho que a gente tem aquele dom de apontar os defeitos dos outros, muitas vezes sem enxergar os nossos, né? E aí a gente pode entrar naquela de fulano é muito falso.
Na casa dele, ele é todo calado. Aí chega no trabalho, ele quer ser o gaiato. Ou fala com o chefe todo bonzinho e quando vem com os amigos é querendo dar uma de mandão. Então, assim, como é que faz para evitar que as outras pessoas enxerguem dessa forma, né, Jana? Porque às vezes pode ficar dizendo, ele é muito falso, é duas caras, não tem personalidade, é de um jeito, trata cada um de acordo com o seu interesse. A gente entende também, só para confirmar algumas questões que já foram ditas, mas para a gente também elaborar uma coisa, né, Desirê? Existem pessoas que realmente têm uma questão de comportamento que pode parecer que são falsas. E existe isso também. A gente só precisa entender que todo mundo não tem essa questão de falsidade em relação a por que está agindo de forma adequada em determinado lugar, então não é falsidade. Sim. Agora, aquelas pessoas que se apropriam de personagens para conseguir o que querem através de manipulação ou de determinada falsidade, que a gente pode usar assim, aí a gente pode pensar que essa pessoa ela tem uma questão de manipulação muito grande, são aquelas pessoas sedutoras e que pode trazer complicações para as pessoas que convivem com ela, né? Porque você termina acreditando naquela falácia, no discurso dela, e isso pode te gerar problemas. Então, uma coisa é papel social, outra coisa é uma pessoa manipuladora que usa de comportamentos para conseguir o que ela quer. Pode existir coisas e são coisas diferentes. E só pra gente finalizar, Jana, pra gente não ser tão naquele ferro-fogo, né? Que às vezes a gente também é, como eu te disse, né? Que a gente cobra muito do outro e deixa os nossos defeitos, assim, de se enxergar um pouco de lado. E como é que a gente pode fazer essa autoavaliação de que tá tudo bem, né? Em alguns lugares você se sentir mais à vontade, né? Às vezes não é nem entre a família, que tem gente que diz, na família ele é todo chato, na rua ele é todo simpático, talvez ele se sinta mais à vontade pra ser assim com essas pessoas, mesmo não sendo a família, que às vezes a gente acha por obrigação que a família tem que ser o lugar onde a gente se sente mais acolhido e às vezes não acontece isso também, né, Jana? Acontece e a intimidade da família gera uma certa falta de prestar atenção no comportamento próprio, porque a gente é tão íntimo daquelas pessoas que moram conosco que a gente nem fica pensando, se eu disser isso, será que essa pessoa vai se chatear? Isso, só então, fala e pronto. A gente fala e pronto. Então, com os amigos ou no trabalho, com as pessoas que não são tão íntimas, eu tenho bastante cuidado para pensar assim, o que é que eu posso falar para essa pessoa não se chatear comigo, né? Qual é a fala mais adequada? Então, claro que a gente tem aí essa possibilidade de avaliar, inclusive se achar que pode mudar algumas coisas, vale a pena também fazer essa mudança, de dizer, poxa, então quer dizer que eu posso ter vários papéis sociais de acordo com o que eu quero fazer? Pode sim, e isso não é errado. Jana, eu ia encerrar, mas chegou aí uma participação do Adrian, que disse o seguinte, mudar o comportamento dependendo do lugar significa ser duas caras? Ele reproduziu a pergunta e a resposta dele. Acredito que mesmo em determinados lugares devemos ser os mesmos, porém, se em um ambiente não estamos nos sentindo bem, claro que não vamos permanecer com um sorriso no rosto ou fingir que estamos bem. Também não significa ser falso, porém, cada um tem seu jeito e que deve ser respeitado. E aí, Jana? Sim, ele fala um pouco de se não estiver se sentindo bem, né, não precisa ter o sorriso. Claro que não precisa, você tem livre escolha, liberdade para sair. O que a gente está falando é que tem lugares que cabem determinados comportamentos e tem outros que não cabem em determinado comportamento. Aí você precisa também ter essa consciência para não ser inapropriado. E não pode ser aquela, né? Nem Jesus agradou a todos, eu também não vou agradar. Tem que ter uma noção de que cada lugar, de fato, exige um pouco aí de compostura, né? Como a gente fala. Jana, verdade. Obrigada, viu, meu amor? Um beijo. Boa semana e até segunda que vem. Até segunda.